No vídeo de hoje eu vou falar sobre habilidades interpessoais, onde temos comunicação, negociação, empatia e trabalhar em equipe. Comunicação é um skill que você precisa desenvolver e aprender, ou seja, aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a ter uma postura corporal, aprender a ler, aprender a escrever, desenhar, interpretar e não somente ser um portador de más notícias, tá? Então é muito importante a gente aprender e trabalhar a comunicação. A comunicação é um fator muito importante, não somente na profissão da área de tecnologia, mas em tudo, em todas as outras profissões também. E quando eu digo aqui que não devemos ser um portador apenas de má notícias, é não ser um profissional pessimista. Habilidades interpessoais. Negociação. Saber negociar, saber conversar, falar, ou seja, perceba que a comunicação ela está envolvida em negociação, mas a negociação também você pode trabalhar com uma questão de prazo, você saber dar um prazo, tá? Isso é extremamente importante, principalmente na área de tecnologia. Mensurar, aprender a mensurar, isso é muito importante. Empatia, se colocar no lugar do outro, entender os desejos, as necessidades, dores, restrições, preferências, hábitos e costumes e crenças, isso é muito importante. Você ter empatia é você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. E trabalhar em equipe envolve reuniões no qual você tem objetivo, início, durante e no final, ou seja, objetivo de uma reunião, progresso, tirar dúvida, decisões, então você precisa estar pronto para participar disso. No início, reuniões, planejamento, ou seja, você não vai nunca começar uma reunião sem ter antes um planejamento. Durante o dia, por exemplo, você tem diárias, trabalhando claramente com uma metodologia ágil, você tem as dailies, né? Nós chamamos de dailies, que são reuniões diárias que você vai ter durante o seu projeto, enfim. E no final de projeto, normalmente nós temos uma reunião de revisão, no qual nós tratamos aquelas atividades que estão ok e as atividades que não estão ok. E temos também as retrospectivas, que é onde nós estamos atuando com as lições aprendidas dentro do projeto. Provavelmente você vai trabalhar em uma equipe, ou seja, numa squad, seja você desenvolvedor ou qualquer outra área que você escolher dentro da área de tecnologia. Normalmente você vai ter uma squad, ou seja, você vai trabalhar com uma equipe que vai demandar reuniões. Essas reuniões normalmente têm um objetivo. O objetivo é de trabalhar o progresso daquelas atividades na qual você está fazendo, tirar dúvidas sobre o processo ou dúvidas de negócio e as decisões que precisam ser tomadas. No início de cada projeto, você vai ter reuniões de planejamento. Durante o projeto, você vai ter reuniões diárias. Provavelmente, se você trabalhar com a metodologia ágil, você vai ter as dailies, que são chamadas dentro do Scrum, que são reuniões diárias que acontecem com todo o time para vocês entenderem como anda as atividades do time. No final de cada projeto, você sempre tem, ou seja, no final de cada sprint, né, desse projeto, ou seja, cada etapa do projeto, você vai encontrar também a reunião chamada de revisão, que é onde você trabalha com as atividades que foram terminadas e entregues com sucesso, ou seja, as reuniões que você vai fazer essa revisão, você vai mostrar todas as atividades que estão ok e as atividades que não estão ok, ou seja, que tiveram algum problema, tá? Retrospectiva. Normalmente uma reunião de retrospectiva vai trazer para o time as lições aprendidas daquelas atividades que foram feitas durante aquela sprint, ok? Vamos aqui falar agora sobre colaborar. Trabalhar em equipe é colaborar, é fazer junto, é saber ajudar, é saber receber ajuda, isso é muito importante, né? Receber feedback, dar feedbacks, ser transparente, é deixar claro também quando você não entende. Normalmente nas plannings onde nós fazemos as nossas pontuações das histórias, definimos quanto tempo vai levar cada atividade que nós precisamos desenvolver. Normalmente nós utilizamos um planejamento, ou seja, em alguns casos um planning poker, né? Você vai ouvir falar sobre isso, sobre metodologias ágeis, enfim, isso daí é um tema para outro vídeo, mas só para deixar claro aqui que é importante que nesse momento, mesmo que você não saiba, né, lembrando aqui da frase do nosso grande Sócrates, né, só sei que nada sei, né, é importante você levantar a mão e deixar claro que você não tem conhecimento para você opinar naquela história, né, ou exatamente assim, levantar o braço e falar assim, eu não tenho capacidade de escolher quanto tempo vai levar isso, vai levar uma hora, um dia, uma semana, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes você está numa reunião para definir uma atividade onde você tem ali, tem que fazer um desempate, por exemplo, e de repente você vota sem saber, sem ter o conhecimento da dificuldade daquela atividade. Então é importantíssimo que você tenha entendimento claro daquilo que você está fazendo ali, qual que é o seu papel, tá bom? Não tomar decisões pelo grupo. Nunca, nunca, nunca fale pelo grupo, fale sempre por você. Não ser bobo. Aprender a dizer não quando for necessário.
horário. Isso também é muito importante, você aprender a dizer não. Não é libertador, isso é muito bom. É claro que você não vai sair falando não para tudo, mas é importante você saber quando você pode falar um não. Por exemplo, você tinha já uma agenda planejada e você não vai poder ficar depois do horário. Então a sua equipe ela tem que entender isso, enfim. Então é importante você deixar claro e alinhado sempre quando você pode e quando você não pode atender às requisições tanto de uma pessoa, tanto de um time. Isso é muito importante. Acho que isso deveria até estar dentro de transparência. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa jornada de vídeos sobre a importância de desenvolver todas essas skills do profissional de tecnologia e até a próxima.